Feliz Dia das Mulheres! E em homenagem às duas mulheres mais lindas do universo, que para mim são as minhas filhas, hoje vamos falar um pouquinho sobre a conscientização do autocuidado, que envolve a alimentação. E cuidar de si é lembrar que se nós somos o templo do Espírito Santo, então assim, tudo aquilo que nós comemos também é uma forma de adorar, concorda? A gente precisa evitar ou zerar alimentos processados, industrializados, enlatados e comer assim o mais natural possível. Quando a pergunta é assim, nos dias corridos que nós estamos vivendo, quem é que tem tempo para preparar os próprios alimentos? Quem é que tem tempo de cuidar dos próprios temperos, dos próprios cozimentos caseiros, dos pães, bolos, sucos naturais? E a minha resposta é: eu tenho. Por quê? Porque para mim isso é prioridade. E cuidar de si é falar sobre a importância da água no nosso organismo. Se nós somos feitos entre 60% e 70% de água, então o líquido natural sempre foi e sempre vai ser a água. Então, beba água. Também vamos falar sobre higiene pessoal. Então, cuidar de si é lembrar constantemente de manter o corpo higienizado, hidratado, perfumado, fazer cronogramas capilares, cuidar das unhas e lembrar que a boa aparência, ela nos ajuda a olhar de forma mais generosa e com gratidão para o espelho. Movimentar-se. Cuidar de si é estar em movimento, fazendo exercícios e atividades que gostamos e também aquelas que não gostamos, como academia, caminhada, pedal, natação, pilates. Autocuidado também é falar da mente. E falar da mente é lembrar que cuidar de si é lembrar que o corpo saudável é tão importante quanto a mente saudável. Vamos imaginar uma despensa. Nós vamos criar um espaço vazio. Nessa despensa nós vamos instalar prateleiras, e essas prateleiras, a princípio, elas estão vazias. Então, logo que nós começamos a organizar as nossas coisas ali, nós vamos completando essas prateleiras, nós vamos enchendo ela com os nossos pertences, com as nossas coisas, e ali nós vamos guardando as coisas. Com o tempo, não demora muito, essas prateleiras já estarão lotadas, cheias de coisa, não vai mais ter espaço para novas coisas. Então a gente precisa estar em constante movimento ali, fazendo com que aquelas coisas que a gente não usa, a gente precisa descartar, separar aquilo que a gente não está usando, que não vai usar, descartar, doar, para que coisas novas consigam chegar, para que a gente consiga trazer coisas novas para ser guardado nesse ambiente. Assim é a nossa mente. A nossa mente precisa estar em constante movimento, a gente precisa estar sempre limpando algo que a gente não usa mais, para sobrar espaço para coisas novas. Leituras, bons livros, novas habilidades. Então a gente precisa estar cuidando da mente, assim como a gente cuida do nosso corpo. Quando eu me dei conta sobre o autocuidado, né? Porque tem um dia que a ficha cai na vida da gente e a gente começa a entender sobre o assunto. Então assim, foi um dia com as minhas filhas, nós tínhamos chegado da igreja um domingo à noite. A gente já estava todo mundo preparado para dormir, né? Já estava todo mundo de pijama, todo mundo deitado, a casa toda escura. E de repente a minha filha, a Letícia, disse assim: mãe, vem aqui. E aí eu fui até o quarto, no escuro, sem ligar as luzes, e ela disse: liga a luz. Liguei. Aí rapidamente ela se levantou, ergueu a blusa para cima e disse assim: isso é normal? Ali ela estava com a barriga toda vermelha, cheias de bolinha, como se ela estivesse passando por uma reação alérgica bem intensa. E ali eu falei pra ela assim: não, isso não é normal, se troca que nós vamos correr pro pronto-socorro. E aí nisso a Larissa falou assim: eu também vou junto. E aí eu corri pra me trocar, pra me arrumar, e eu falei pro meu esposo: eu vou levar as meninas pro pronto-socorro, porque a Letícia tá com alergia. E aí nós fomos. E aí a Letícia, ela coçava bastante, ela ficava se coçando, e eu falava pra ela que ela não podia se coçar, né, pra não ficar marcas depois, né. E ela falava assim: mas eu tô tão feliz porque pela primeira vez estão me levando pra um pronto-socorro. E
Eu fui com ela, a Larissa foi junto, chegamos lá, já foi passado rapidamente pelo médico, e o médico passou o antialérgico para ela, né, injetável, né, fez toda aquela pergunta da amnésia que ela tinha se alimentado. Enquanto ela estava fazendo uso da medicação, ela estava muito feliz, ela estava radiante, ela falava assim, ai que legal, pelo menos uma vez na vida eu vou poder dizer que eu fiquei internada, que a mãe ficou aqui comigo. E ali começou a me cair a ficha, porque assim, a Larissa já tinha sido internada quando era bebê e a Letícia nunca tinha sido internada. Ela nunca passou por essa experiência do autocuidado, de ser cuidada, sabe? Dizer, eu preciso, eu estou doente e tal. Aquela alegria da minha filha fez eu perceber sobre a carência emocional, algo que eu tinha gerado nela desde ela pequenininha, sabe? Eu não tinha percebido, porque assim, quando a Larissa ficou doente, no caso que eu precisei cuidar dela, a Letícia ficou com a avó. Então, nesses dias que ela ficou com a avó, ela se sentiu sozinha, ela se sentiu rejeitada, abandonada. E aí, na mente dela, ela precisava pelo menos ficar doente para ter o meu cuidado só para ela. E ali me caiu a ficha que eu precisava me cuidar a ponto de que, assim, eu nunca precisaria fazer com que elas perdessem dias ou horas ou momentos da vida delas, do que elas estavam fazendo, da rotina delas para cuidar de mim, e que eu precisaria fazer isso por mim, eu precisaria cuidar de mim a ponto de que elas não precisariam fazer isso por mim. E foi naquela noite que na minha oração eu pedi a Deus isso, que me desse essa capacidade de entender o que me era saudável e o que não me era saudável, de fazer por mim aquilo que outras pessoas não poderiam fazer, sabe, de me autocuidar. Então, assim, isso depende da gente. E, assim, não é só pela gente, mas pelos nossos filhos, pelos nossos netos que ainda teremos. E, assim, a gente precisa levar a vida de forma leve, de forma saudável e de forma que vale a pena ser vivido. Então, assim, um feliz Dia das Mulheres para todas nós. E Deus nos abençoe.